noite, irmãs, boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e Jesus envolva todos nós nesse momento. A Sociedade Espírita Ponto de Luz de Rolante, como de hábito, todas as quartas-feiras, apesar de estar com as suas portas físicas fechadas, mas as portas espirituais abertas, faz a transmissão de uma palestra. E na noite de hoje, teremos conosco, o qual nos enche de alegria, a palestra do nosso irmão Felipe Menezes, trabalhador da Federação Espírita do Amapá, que nos traz o tema terapêutica da obsessão, um tema muito significativo para os momentos que estamos vivendo. E para darmos início, queremos fazer como de hábito em todas as atividades dos centros espíritas, iniciarmos com uma prece. Convido a todos para que nesse momento elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso modelo e guia, para agradecermos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos virtualmente, para receber as bênçãos desse mestre de luz. Agradecemos também e pedimos à equipe de Dr. Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, que nos intue e que nos dê a condição de entendermos a exposição da noite, aonde nós, de imediato, passamos ao nosso querido Felipe Menezes. Obsessão coletiva. E esta é uma das causas graves da obsessão. E quando fomos chamados a compor o grupo com Hélio Loureiro, nos foi trazido então o tema de falarmos sobre obsessão, na ótica de que qual obsessão e o porquê da obsessão levar tanto ao suicídio. E nós então buscamos o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, mas fomos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma definição muito apropriada ao que queríamos. Obsessão espiritual, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, é a ação persistente que o espírito mal exerce sobre o indivíduo e apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Sublinhamos para chamar a atenção desse flagelo que é a obsessão, mas sobretudo no item da perturbação do organismo e das faculdades mentais. É o que nos interessa então falarmos sobre obsessão. E o processo da evolução da obsessão, ela começa com a troca energética deletéria pela sintonia estabelecida entre a mente desequilibradas. E essa sintonia entre mentes desequilibradas, ela pode conduzir primeiro à obsessão simples. Na obsessão simples, como o próprio nome diz, não há a perda do discernimento de quem está passando pelo processo obsessivo e nem a perda da vontade. É uma simples influência perturbadora, mas que não causa grandes transtornos. Já a fascinação, segundo Kardec, é a obsessão mais perigosa, porque nesta obsessão o sujeito ele perde o discernimento. Ele para de discernir, ele fica como que com as suas faculdades mentais hipnotizadas pelo obsessor, que é um exímio obsessor do mundo espiritual, um espírito geralmente muito inteligente, muito sagaz, e ele leva ao isolamento e ao sentimento de que a pessoa é infalível, de que aquele espírito em verdade é o seu guia, que é um espírito superior que o está influenciando. Então o espírito agente da obsessão espiritual por fascinação é um espírito que tem esse poder de enganar o médium. E nesse processo há uma distorção da percepção da realidade. O fascinado, ele não perde a vontade, porém ele perde o discernimento.
E por fim, a subjugação. A subjugação já é uma obsessão de intensidade mais profunda, onde há a perda da vontade moral ou corporal. A pessoa perde a vontade de agir, o espírito se interpõe sobre a sua vontade, porém permanece o discernimento. E nós lembramos a época de Kardec, que ele catalogou várias obsessões por subjugação, mas tinham duas em especial que ele registrou. Uma de um jovem que escrevia compulsivamente com giz no quadro, e o giz acabava e ele continuava a escrever, porque ele perdia a noção da realidade. Muito embora este rapaz sabia do ridículo que estava se submetendo, porque muito embora ele perdendo a vontade, ele não perdia o discernimento. E o outro caso era um jovem que ao encontrar uma moça, ele era compulsoriamente levado pelo espírito a ajoelhar-se na frente dela e pedi-la em casamento. Era uma cena ridícula. Ele sabia, ele tinha o discernimento de que estava sendo ridículo, de que tinha uma vontade superior a ele, mas ele não conseguia se livrar daquela vontade que era maior. Então esse, em síntese, é o processo de evolução da obsessão espiritual. Depois de se estabelecer a obsessão, naturalmente uma das estratégias dos espíritos obsessores é implantar no plug mental da sua vítima as monoideias ou ideias fixas, ou pensamento obsessivo. O domínio mental se torna tão intenso que o obsidiado ele fica no circuito fechado, pensando sempre as mesmas coisas. E normalmente é a inoculação de uma ideia inferior. Depois de começar a produzir a monoideia, o agente da obsessão ele contamina o campo vibratório de sua vítima. Primeiro, ela começa a sentir um mal-estar indefinido. O primeiro sintoma de quem está contaminado fluidicamente no processo da obsessão é justamente este. É um mal-estar que a pessoa não consegue definir. É igual quando vamos adquirir uma virose, que nós não temos uma dor de cabeça, nem uma dor no corpo, mas nós temos um mal-estar geral. Então esse mal-estar, ele não tem definição. E normalmente a ação das energias espirituais deletérias do espírito obsessor, elas causam esse inicial mal-estar. Depois do mal-estar, o segundo momento é o estado de mau humor. A pessoa perde a alegria natural e começa a ficar muito aborrecida, com pavio curto, com dificuldades de relacionamento, até entrar num processo mais profundo do mau humor, que é a irritação. Então, devido à grande carga de energia fluídica assimilada no processo da obsessão, nós vamos encontrar, então, que a pessoa se encharca de energias espirituais de baixo teor vibratório. Se um médium conseguisse ver o estado psíquico desta pessoa, veria que a sua aura está com os raios luminosos muito enfraquecidos e uma carga de energia escura a lhe visitar o campo íntimo. E depois dessa assimilação fluídica de energias deletérias, outro ponto interessante do exercício do poder mental do espírito obsessor é invadir o campo mental do seu hospedeiro. É onde ele começa a influir os pensamentos desequilibrantes que ele tem, causando paranoias, mania persecutórias, desconfiança. A pessoa fica como que ligada, como que desconfiada, acha que está sendo filmada, que tem alguém olhando para ela. Essa desconfiança já é uma invasão do seu campo mental. Um segundo momento desta invasão é o isolamento. É tudo que o espírito obsessor quer. Que a pessoa
que já está tendo monoideias, que só pensa em pensamentos inferiores, normalmente pensamentos negativos, e é tudo que ele quer, que ela se isole no quarto escuro e pare de ter contato afetivo, de produzir ideias melhores, de cultivar bons pensamentos. E o isolamento, então, é o maior ganho que o obsessor consegue ter sobre a sua vítima. E depois deste isolamento, desses sentimentos contraditórios, vem a fixação da ideia obsessiva. A ideia obsessiva é aquele mal, aquela intenção da ação espiritual inferior. É o que o espírito queira produzir de sofrimento na pessoa. Na obsessão, simples aborrecimentos. Na fascinação, o engano de se estar sob a ação de um espírito inferior. E na subjugação, o domínio que o obsessor logra com a ideia obsessiva já fixada no campo mental de seu hospedeiro. E depois dessa invasão e desse domínio, há então o que nós chamamos de furto de energia psíquica, de energia ou energia vital. Nós sabemos que a energia vital é a energia que o próprio nome já diz, que dá vida ao nosso corpo. Ela tem duas funções: de vitalizar o nosso organismo, é a quantidade de energia vital que a divindade impõe a nós no processo reencarnatório, que deve durar os anos que o corpo deva durar, e que ela tem uma função, a função de estar entre o perispírito e o corpo físico, fazendo o elo de percepção. Então a energia que impregna o perispírito ligando ao corpo físico, possibilitando o espírito sentir as sensações físicas. Nós vamos encontrar este conceito na Gênese, no capítulo 11, item 17. Então essa energia vital é o grande combustível do funcionamento que vitaliza o nosso corpo físico. Nós vamos encontrar que no mundo corporal nós temos uma matriz nutricional de que o nosso corpo precisa para viver. E nós nos abastecemos da fonte primária da energia divina que vitaliza toda a vida no nosso planeta, que é a luz solar. Pelo processo da fotossíntese, mais a água, mais o dióxido de carbono, nós vamos produzir a glicose, o carboidrato, que vai dar energia para o nosso corpo. É assim que nós nos alimentamos na Terra. No mundo espiritual superior, aonde os espíritos não têm mais o corpo físico, ou seja, no mundo espiritual, da colônia Nosso Lar para esferas mais espirituais, nós vamos encontrar que os espíritos que já adquiriram um certo equilíbrio, uma certa evolução espiritual, com as informações de André Luiz, nós vamos encontrar que eles, os espíritos que ainda têm necessidade de algum esforço no mundo espiritual, eles se alimentam de sucos concentrados ou caldos reconfortantes. E foi muito bem descrito no filme Nosso Lar, onde é servida aquela sopa que é ralinha, que tem somente um líquido, mas é completamente magnetizada com energias vitais, aonde os espíritos que desenvolvem atividades físicas na colônia Nosso Lar, precisam desses sucos concentrados ou caldos reconfortantes. E os espíritos que são logo resgatados do umbral, também ainda muito ligado ao plano físico, se alimentam deste alimento fluídico, mas ainda algo materializado no mundo espiritual. Depois, para os espíritos que já adquiriram uma evolução um pouquinho maior, eles se alimentam de água, uma água no mundo espiritual, em Nosso Lar especificamente, que nós temos a notícia através de André Luiz, que é a água misturada a elementos solares,
elementos elétricos e elementos magnéticos. Água magnetizada. Essa bebida no mundo espiritual é que dá a sustentabilidade aos espíritos que têm função menos material e mais intelectual na colônia Nosso Lar. E por fim, narra André Luiz, num capítulo muito interessante, Amor, Alimento da Alma. Ele diz que no convívio fraternal e na troca energética espiritual entre os espíritos equilibrados, há alguns deles que nem sequer suco reconfortantes e concentrados, nem a inalação de princípios vitais, só a inalação de princípios vitais da atmosfera e a troca amorosa é o suficiente para eles se manterem energizados, ativos e produtivos na colônia Nosso Lar. E aqui um capítulo muito interessante no livro Nosso Lar é a troca de princípios alimentares na colônia Nosso Lar, em que eles deixaram alimentos mais materializados e aprenderam esta inalação de princípios vitais da atmosfera. É uma qualidade de exercício respiratório em que o ser mais evoluído, mais equilibrado, consegue retirar da própria atmosfera uma parte do combustível. Mas André Luiz diz que o amor é efetivamente entre as almas elevadas as que os mantém em atividade. E é bom lembrar da descrição que André Luiz faz de Veneranda e do governador do Nosso Lar. O governador do Nosso Lar, que já estava trabalhando há 100 anos, que não tirava férias, que não descansava e nem dormia, dizendo André Luiz que ele se alimentava do próprio trabalho, do próprio serviço de controle e administração da colônia, ele já se retroalimentava desse exercício amoroso. Então essa é a matriz energética do mundo espiritual superior. E aqui o que nos interessa na nossa reflexão, amigos, a matriz energética nutricional do plano espiritual inferior. Os espíritos dos umbrais, eles não produzem, não plantam, não colhem, eles vivem de furtar energia vital uns dos outros e também do plano material. É o vampirismo ou a parasitose espiritual. Daí porque para os espíritos obsessores é de muita valia um espírito que tenha suicidado, sobretudo na juventude, porque eles desencarnam com uma grande cota de energia vital em seu perispírito, porque o tempo de vida não foi concluído, a energia vital não foi gasta naturalmente com o envelhecimento dos órgãos, e esses espíritos vão com uma grande carga de energia vital. Daí porque há um esforço muito grande das hordas espirituais inferiores para patrocinarem a ideação suicida através de processos obsessivos. E aí que Divaldo nos fala que a obsessão coletiva, que hoje tem aumentando na sociedade, vocês imaginam um retrato do livro Memórias de um Suicida, que escrito no final do século XIX, início do século XX, que o número de suicídio era muito menor. Hoje nós temos aproximadamente 900 mil casos de suicídio por ano na Terra, e há uma previsão da OMS para até 2025 mais de 1 milhão de suicídios. Haja trabalho da Legião de Servos de Maria nessa hora de transição planetária em que os opostos se evidenciam muito, como dissemos há pouco na palestra inicial que fizemos. Os opostos nunca estiveram tão evidenciados na Terra, nunca tanta gente fazendo o bem, porém também muita gente fazendo o mal. Por isso é que o número de suicídio tem aumentado tanto,
porque nesta fase de transição as trevas estão cada vez mais revoltadas, patrocinando mais suicídios para ter energia vital sem precisarem reencarnar, para se manterem ativos. Eles têm aumentado, têm investido. Inclusive nós vamos encontrar nas obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda as escolas de obsessores, que ensinam as técnicas hipnóticas para que os espíritos possam lograr êxito. E daí porque nós vamos encontrar hoje na juventude tanta ideação suicida, tanta dificuldade. São as dificuldades psicológicas, são as dificuldades de natureza mental ou cerebral, pelo desequilíbrio da química cerebral, mas nós vamos encontrar o grande e maior componente do estímulo ao suicídio nesta situação tão triste no mundo inferior como o nosso, do vampirismo espiritual ou da parasitose espiritual. Mas nós não viemos só contar desgraça. A nossa amada doutrina tem os antídotos contra a ideação suicida e contra o vampirismo espiritual ou a obsessão espiritual. Precisamos, amigos, desenvolver em nós a nossa defesa psíquica ou a nossa resistência moral. A resistência moral ou a defesa psíquica é a nossa própria estrutura espiritual. Aquilo que nós nos desenvolvemos emocionalmente, psicologicamente, mentalmente ou espiritualmente. A nossa defesa psíquica, ela tem a ver com o nosso grau evolutivo, a começar. Porém, na encarnação, ela se estrutura através de uma boa nutrição amorosa. Nós vimos ontem na palestra da NET como estruturar um ser humano saudável, nutri-lo de amor e de educação. A nutrição amorosa, uma boa educação moral, nos padrões da doutrina espírita, nos padrões do Evangelho segundo o Espiritismo, ou em qualquer outra doutrina religiosa, ela fará com que o ser humano cresça e desenvolva-se com uma competência espiritual, para que ela tenha o que nós falamos tanto nas casas espíritas, que é um padrão vibratório superior. Nós falamos que temos que ler muito para ter um bom padrão vibratório, que nós temos que pensar bem, que nós temos que agir bem, que nós temos que fazer a caridade, porque fora da casa espírita nós vivemos apressados, nós vivemos com raiva, nós vivemos impacientes, irritadiços, e achamos que o padrão vibratório é a média dos bons pensamentos com os maus pensamentos, dos bons sentimentos com os maus sentimentos. Nós somamos todos e dividimos e encontramos uma média, e achamos que isso é o nosso tal falado padrão vibratório. Em verdade, amigos, o nosso padrão vibratório é aonde nós mais tempo estacionamos na qualidade dos pensamentos que emitimos e dos bons sentimentos que produzimos. E quando nós estabelecemos um padrão vibratório satisfatório, não grandioso, porque um padrão vibratório grandioso é de Gandhi, Francisco de Assis, é de Jesus para cima. O nosso padrão vibratório, ele deve ser no mínimo satisfatório. É aonde nós estacionamos e nós educamos vibratoriamente os nossos pensamentos. E aí nós vamos ter uma defesa psíquica. A nossa aura será mais irradiosa. Nós faremos menos sintonia com espíritos inferiores e mais sintonia com os espíritos superiores, naturalmente. E isso é uma conquista nossa. Vocês imaginem que quando nós guardamos mágoa por meses,
anos até. E aí, numa experiência qualquer, nós acabamos perdoando a pessoa que nos feriu. Nós naturalmente dizemos: parece que quando eu perdoei, saiu uma carga das minhas costas. Eu me senti mais leve. E nesse momento do perdão, você transcendeu o seu nível evolutivo, você aumentou o seu padrão vibratório e você ampliou a sua natural defesa psíquica. E a grande profilaxia, então, no tratamento das obsessões, e o grande tratamento das obsessões, ele passa por um atendimento global. A pessoa que esteja sob obsessão, sobretudo aquelas obsessões que duram muito tempo, em que a troca energética, a invasão do campo mental, a fixação da monoideia já está por muito tempo, a influenciação inferior gerou contaminação de fluidos deletérios. É preciso, nesse momento, nos socorrermos, como disse o nosso querido Jorge Larracanto ontem aqui para nós. Nós temos que chamar o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Nós temos que nos socorrer do tratamento clínico, o tratamento médico. E médico, o médico, qual a especialidade? A psiquiatria. Sim, amigos, a obsessão, quando é de larga escala, e nós vamos encontrar um conceito perfeito sobre esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo. No comentário a uma prece por um obsidiado, Kardec diz que a obsessão prolongada, ela requer o tratamento espiritual e o tratamento médico concomitante, porque da troca virulenta de fluidos negativos há o adoecimento do corpo físico. Há, em especial, o desequilíbrio da química cerebral. E há também a perda de fluido vital. Se você fizer um exame de sangue em uma pessoa que esteja sob obsessão severa, e em especial, se essa obsessão dura por muito tempo, esta pessoa registrará um baixo número de glóbulos vermelhos. Ela estará anêmica, porque o nosso sangue, o nosso plasma sanguíneo, os nossos glóbulos vermelhos em especiais, eles são a sede da nossa vitalidade. O glóbulo vermelho, ele não tem núcleo, ele vive poucos dias, o nosso sistema sanguíneo se renova há poucos dias. E com o furto da energia psíquica, nós perdemos glóbulos vermelhos. E precisamos de tratamento clínico, tratamento médico, acompanhamento para o estabelecimento, o restabelecimento do equilíbrio da química cerebral e também de angariar nova vitalidade orgânica. Precisamos também equilibrar as nossas emoções, precisamos fazer psicoterapia e aí devemos nos socorrer daqueles que estudaram para nos socorrer neste momento, que são os psicólogos. E o tratamento espírita. A proposta de assistência espiritual dentro da nossa amada doutrina espírita, ela passa por itens importantíssimos. O primeiro é a laborterapia. Tirar a pessoa da monoideia, tirar a pessoa do quarto escuro e trazê-la para atividades que as casas espíritas tão bem oferecem. A fluidoterapia, os passes espirituais descontaminam os fluidos deletérios. A evangelioterapia, estudar o evangelho. O evangelho, sendo a síntese da lei divina, ele é o grande equilibrante dos nossos pensamentos. O outro item importante, o outro arsenal terapêutico da doutrina espírita é a oração. A oração, quando a pessoa consegue fazer, e se não consegue fazer, busque orar em comunidade, procure a sua casa espírita, procure seu templo religioso que mais se afinize e ore coletivamente. Repita ideia a ideia, palavra a palavra da oração, porque quando nós oramos, nós nos conectamos com os mananciais de energias sublimes
que nos envolvem ao fim da oração, nos reconectando com Deus e fazendo com que nós nos abasteçamos de energias luminosas, energias positivas, energias curativas. E para manter um padrão vibratório mínimo, a leitura edificante. E para quem não consegue orar, leia poesia, sobretudo as poesias espíritas, que têm conteúdo de elevação. Está provado e comprovado cientificamente que ler e declamar poesia tem o mesmo efeito de equilíbrio mental que uma prece fervorosa. A musicoterapia também nos pode socorrer com as músicas, que são as músicas transcendentes, que nos elevam, as músicas clássicas, as músicas que têm o poder de equilibrar a nossa onda mental. Então, são estas as propostas da doutrina espírita para que tenhamos saúde, saúde física, saúde orgânica, saúde emocional. E nós nos socorremos do conceito da OMS de saúde. Saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E agora também está se estudando incluir o ambiental. E não meramente a ausência de doença ou de enfermidade. E nós vamos encontrar na doutrina espírita o melhor conceito de saúde, até melhor que o da OMS. Nós vamos encontrar no livro Consolador de Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Vejam que Emmanuel não disse que a saúde é a harmonia espiritual. O espírito, sabemos, é quando ele está desconectado do corpo. Mas quando o espírito está em conexão com o corpo, está encarnado, portanto, não é só didaticamente que os espíritos disseram a Kardec que devemos nomeá-la de alma, porque sendo o espírito encarnado e ele estando no estado de alma, ele sofre a influência do corpo, como o corpo sofre a influência da alma. A alma, para nós espírita, está sediada entre o corpo e o espírito, mais propriamente no que nós convencionamos chamar, com auxílio do neologismo criado por Kardec, o perispírito, fazendo analogia com o perispema, a película que envolve a semente logo embaixo da casca. Ele fez analogia e disse que entre o nosso corpo e o nosso espírito há também o perispírito. E é através do perispírito que é o registro das múltiplas reencarnações é que nós vamos estabelecer a saúde, os processos de saúde ou de doença. É através do perispírito que nós vamos sentir a influência mais direta dos espíritos. Então, a saúde da alma passa pela saúde do corpo, passa pela saúde da mente, passa pela saúde da emoção, passa pela saúde espiritual. Jesus asseverou que ele veio para que tenhamos vida e vida plena. Então, um grande compêndio de saúde, o grande compêndio de profilaxia da obsessão e do suicídio ainda é o Evangelho de Jesus. É o amor imbatível, amor. Muito obrigado. Queremos agradecer ao nosso querido irmão Felipe Menezes pela exposição da noite, em qual nos enche de alegria de poder trocarmos essas informações, ele lá do Amapá e nós aqui no Rio Grande do Sul. E o tema, o assunto, é de extrema relevância nos momentos que estamos vivenciando nesse período de pandemia, onde todos nós, de uma maneira ou de outra, está sofrendo pelas consequências dessa Covid-19. Então, nesse momento, nós queremos pedir a todos aqueles nossos irmãos que estão
na angústia, da enfermidade, de algum ente querido que está passando a luta para vencer esse vírus, ou aqueles que perderam seus entes queridos, a batalha para esse vírus, que não puderam acompanhá-los no seu leito de dor, de sofrimento, e também a despedida, como de hábito era feito. Eu convido a todos a relembrar o que o nosso irmão Felipe falou a respeito da oração, da prece. E convido a todos para repetir mentalmente a prece que nós iremos proferir, que é a prece dos aflitos, que consta na obra Paulo Estevão, psicografia de Chico Xavier, ditada por Emmanuel. Então vamos à prece. Senhor, Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, desse mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Que assim seja.